tentei eu estava tentando aqui no notebook. Coni, Não, é que você estava mais adiantado do que essa tecnologia. A sua cabeça estava na frente. Foi explicado. então vamos lá. Sem mais delongas, porque nós já gastamos aqui uns bons minutos da nossa conversa. Sim, perfeitamente. A conexão do Coni não está muito boa, hein? Está travando. A gente está Tá vendo só o travando? espírito aí, mas o corpo não está aparecendo. E agora, tá bem? Agora? Agora está aparecendo o Dr. Bezerra de Menezes. Uma barba branca. Uma barba branca. É. É. Mas vamos lá, sem mais delongas, porque nosso tempo já está correndo. Damos boa noite a todos que estão presentes. Agradecemos aos que estão conosco, os que já passaram por aqui. Nós idealizamos essa conversa aí. Foi ideia do nosso amigo Coni e de trabalharmos esse assunto tão delicado, tão importante. Desejamos a todos uma ótima noite, que Jesus nos abençoe. E nosso assunto aqui é reeducação. São os reeducandos e o sistema prisional. Estamos participando aqui, eu, Nestor, sou advogado, tenho uma certa experiência com essas causas, trabalhei na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, já extinta em Mato Grosso, mas como advogado profissional e como uma pessoa da sociedade, é um assunto que me chama muita atenção, naturalmente, até porque sou de uma família de juristas, somos vários advogados e um que fugiu do trilho, que é meu irmão que está aqui, o doutor Geraldo, juiz da execução penal, aqui em Cuiabá, que tem muita experiência profissional, dedicado às causas sociais desde sempre, e não poderia ser diferente, porque nosso pai, político, que nunca teve vergonha de se assumir como político, um ente da sociedade que se doou pelo bem das pessoas. E estão aqui conosco também o idealizador desse encontro, Albérico Coni Cavalcante, professor, educador, psicólogo e autor de um livro muito interessante, que ele vai poder colocar aqui também, no qual ele trata sobre com a abordagem da psicologia positiva, o papel das virtudes terapêuticas no processo de tratamento, de autotratamento ou de acompanhamento em psicologia. E como o nosso tema hoje trata de reeducandos, como disse agora há pouco a Andréia aqui, que é um tema muito interessante, a Andréia é nossa amiga que está lá em Goiânia acompanhando o nosso trabalho aqui hoje. É realmente muito interessante, mas é intrigante também e é um tema que sofre muito preconceito. Está entrando aqui o aniversariante do dia, parabéns meu amigo Alexandre Coni, felicidades. Mas olha, por que nós falamos em reeducandos? Para muitas pessoas, falar que são pessoas reeducandas seria uma hipocrisia, que nós não deveríamos usar essa nomenclatura. Hoje em dia, como é uma época de pouca empatia, muita intolerância, há pessoas que dizem, olha, vamos parar com essa conversa de reeducando, são presos e devem pagar pelo que fizeram. E realmente, as pessoas que estão cumprindo uma pena, os apenados, estão ali naquele momento de... Melhorou, hein, Coni? Isso, Melhorou. perfeito. Melhorou. Mas eu estava dizendo que são pessoas comuns, qualquer um de nós que podemos, por algum motivo, passar por essas situações. Mas eu quero falar, antes de mais nada, da nomenclatura. Por que reeducando? Porque a pessoa, quando está passando por um processo, está sendo investigada, ela é uma investigada, é um suspeito. Se o delegado reconhece que existem indícios ali de alguma irregularidade, um ato ilícito, se torna, então, um indiciado. Pode ser passar de investigado para indiciado. E se depois o Ministério Público oferece uma denúncia, nós podemos dizer que a pessoa se tornou uma pessoa denunciada. E se o juiz, no processo judicial, reconhece que há elementos que comprovem, que possam comprovar futuramente a autoria de algum delito, que os indícios são suficientes para isso,
a materialidade, a pessoa acaba se tornando um réu, porque a denúncia passa a ser aceita. Mas não é culpado e nem é condenado ainda enquanto não haja uma sentença transitada e julgada. Ou seja, enquanto não houver uma condenação definitiva pelo Poder Judiciário, a pessoa não pode ser considerada culpada, porque no Brasil nós temos na Constituição Cidadã de 88 a premissa de que ninguém pode ser considerado como culpado até que se prove o contrário, até que haja um trânsito em julgado, até que se possa recorrer de uma decisão. Então, a pessoa, quando é condenada e não cabe mais recurso algum, aí sim ela está apenada. Mas convencionou-se chamar essa pessoa, neste momento, de reeducando. Porque não somente está privado de liberdade por conta de uma condenação criminal, mas porque o objetivo não é apenas punitivo. O objetivo de separar a pessoa da sociedade para que fique cumprindo pena numa instituição penitenciária não é meramente punitiva, mas é, sobretudo, para que essa pessoa se recupere dentro das possibilidades. E a instituição penal não deve ser vingativa, mas deve ser reeducativa. Deve dar condições de educação e de trabalho. E é uma luta que as pessoas que lidam com essa área, no sistema penitenciário, na Secretaria de Segurança Pública de todos os estados do Brasil, no Judiciário, os voluntários são inúmeros, as igrejas com seu papel muito importante, estão ali trabalhando para que essas pessoas realmente possam retornar à sociedade, não se tornando um peso, tampouco mais criminoso ainda, mas que venha a ocupar um papel na sociedade como uma pessoa que pode ser útil a si, a sua família e à sociedade. Então nós fazemos essa live aqui, já iniciando, inicialmente mesmo, com todo o respeito que queremos manifestar aqui, a todos os pensamentos favoráveis ou contrários a qualquer coisa que nós venhamos a falar. Mas especialmente com respeito e consideração com as famílias. A família da vítima daquele que errou, se equivocou e foi condenado. A família dele que está cumprindo pena do reeducando. E a coletividade, que é a família de todos nós. Quando, já buscando aqui uma passagem evangélica, quando Jesus está na cruz de braços abertos ali, olha para a mulher e para o rapaz. E diz para ele assim: filho, aí está tua mãe. Mulher, aí está teu filho. Para Maria e para João. Simbolizando que todos nós fazemos parte, porque Jesus está de braços abertos, acolhendo a todos naquele momento, da família universal, da família comum. Então a instituição penal é a instituição que tem ali albergando pessoas que estão em condições de reeducando-os. Chamar de preso é até preconceituoso. Reeducando é muito mais acolhedor. Mas não estamos ali para acolher bandido, não. Antes de bandido, é um ser humano que está ali. E como que vivem essas pessoas? Como dormem? Muito similar ao que viviam-se nos campos de concentração. Aqueles de nós que pudemos ler o livro de Viktor Frankl, que conta suas passagens em busca de sentido, o criador da logoterapia, e falamos na semana passada com o padre Jair em Cáceres a respeito de Viktor Frankl, e ele conta como foi passar de instituição em instituição, de campo de concentração em campo de concentração. E hoje os presos no Brasil vivem de modo muito similar a que viviam os judeus, os poloneses presos nos campos de concentração, dormindo uns sobre os outros, dormindo às vezes amarrado na grade porque não tem como se sentar para não cair em cima de outra pessoa, dormindo abraçado com vaso, nem vaso não é, nos banheiros. E isso é uma realidade que não é exclusiva de Mato Grosso, é uma situação de todo o nosso país. Temos uma das maiores populações de pessoas cumprindo pena em todo o globo terrestre. Isso é muito sério. Então, existem... Nós só perdemos... Nós só perdemos para os Estados Unidos e para a China. Somos o terceiro país em número de presos. E realmente, eu gostaria só de fazer uma parte para dizer, em tudo isso que você disse, é muito interessante a justiça restaurativa, né? Porque você disse de uma justiça retributiva.
Ok, É perfeito. exatamente isso que eu vou te perguntar agora. Eu vou perguntar para os dois, na verdade, e somente concluindo aqui, porque o Coni traz uma abordagem psicológica, porque existem os traumas, né, Coni? Os Sim, traumas, eu falei agora de campo de concentração, existem os traumas pós-guerra, mas também a vítima de uma atitude de alguém que se equivocou e hoje é um reeducando, essa vítima passa por traumas. Ainda ontem estava na Arena Pantanal assistindo o jogo do futebol, do Cuiabá contra o time lá que jogou, e o que aconteceu? Eu vi um homem adulto brigando com uma criança, e a criança morrendo de medo porque o estádio lotado de pessoas, e com certeza vai ter medo de voltar a conviver com outras pessoas futuramente. Mas existem traumas da pessoa que foi vítima do crime, existe o trauma do egresso do sistema prisional, que ele vai voltar para a sociedade passando por traumas também, vai ser marcado como ex-presidiário. E existem os traumas da sociedade. No Brasil não temos pena de morte, não temos prisão perpétua. E se nós não investirmos, se o Estado não cuidar, se nós não entendermos que deve ser menos vingativo e mais educativo, a pessoa que está no sistema prisional como reeducando vai se educar no crime e não vai se reeducar para a sociedade. Então, eu pergunto para os dois inicialmente, existe espaço na nossa sociedade para que conversemos sobre reeducação e não sobre punição? Existe espaço hoje para nós falarmos aqui abertamente, sem sermos taxados de comunistas, ou de partidários de esse partido ou daquele, de esquerdistas? Ou nós estamos chovendo no molhado, enxugando gelo? É possível existir realmente uma justiça restaurativa? Ou nós vamos ser assim apenas taxados de humanitários utópicos? O que vocês pensam a respeito disso? Coni, já estava respondendo você. Tenha liberdade. Pode começar. ok, perfeitamente. Gratidão, Geraldo. Existe espaço, sem sombra de dúvida. E eu gostaria de citar um espaço denominado APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E é muito interessante, José de Jesus ele recebeu um apelido, escapulista, porque ele fugiu de 3 penitenciárias de segurança máxima. A sua pena agora, 56 anos de prisão. Ele estava em Minas, preso, e o Valdeci conversou com ele várias vezes. O juiz ligou para o Valdeci e disse, olha, eu estou inclinado a mandá-lo para a PAC, em Itaúna. O que você me diz? Ele já está pronto, pode mandá-lo. E ele foi para Itaúna. 3 meses depois, o juiz ligou para o Valdeci. E aí, como é que está o José de Jesus? Trabalhando, tranquilo e com as chaves da cadeia. Não, você está de brincadeira. Não, eu não brincaria nem com uma criança, que dirá com um amigo magistrado, de jeito nenhum. Muito bem. Como ele tinha amizade com o diretor do DEPEN, ele ligou para o diretor do DEPEN, o Departamento Nacional de Penitenciária, órgão do Ministério da Justiça, e disse isso. Ele disse, então eu vou lá ver. E foi ver. Conversando com José de Jesus, disse, você tem a chave da cadeia? Ele disse, eu tenho a chave da cadeia. Mostra. Ele foi, abriu e saiu. Voltou, fechou, tudo bem. Disse, mas peraí, você fugiu de 3 penitenciárias de segurança máxima. Aqui você não foge com a chave, por quê? E a resposta que ele deu está em letras douradas. Posso estragar a tua história agora? Posso estragar a tua história? Posso estragar a tua história? Pode. Posso? Pode. Do amor ninguém foge. Isso. Ele disse, do amor ninguém foge. Da amizade sincera e leal ninguém foge. Por que do amor ninguém foge? Porque o amor não é uma prisão. E por que da amizade sincera e leal ninguém foge? Porque não é uma prisão.
a dignidade humana, ela é um fator essencial ao ser humano. Quem criou a PAC foi o Ottoboni. E o Ottoboni disse: todo ser humano, Mário Ottoboni, todo ser humano é sempre maior do que qualquer culpa. É isso. As questões do rótulo, eu digo para os meus alunos de psicologia, eu não atendo heterossexual, eu não atendo homossexual, eu não atendo um ladrão, eu não atendo um homicida, eu não atendo a nenhum rótulo, eu só atendo as pessoas. Nós temos espaço para conversar, para vivenciar e para atender aos presos, sem a menor dúvida. Nós temos esse espaço na sociedade. É claro que no consultório eu vejo tantos conscientes presos em suas culpas. Imaginemos os presos, os condenados, o quanto eles estão presos na culpa. É necessário fazer um trabalho de dignidade através do autoconhecimento, do desenvolvimento das virtudes, num processo de auto-perdão, de auto-reparação psicológica, para alcançarmos o que desejamos na justiça restaurativa. Por favor, Geraldo. Poxa vida. Bom, já iniciando mais uma vez, boa noite a todos e a todas, né? Estão presentes com nossa live conosco. Quando o Nestor Fidelis, que esse Fidelis dele não é falta de coincidência, não, é meu irmão mesmo. Nestor Fidelis. Muito mais novo. Muito mais novo. O meu não está pintado, mas é mais cinza que o dele. É brincadeira, sou 6 anos mais velho que ele. 6 anos e meio. Aliás, quando ele nasceu em dia 22 de fevereiro de 75, me mandaram para ir no zoológico, porque eu não podia entrar eu queria ver meu irmão ia ver o mundo, eu tinha 6 anos já, queria ver meu irmão. E me levaram no zoológico para entreter. Depois voltamos para tentar entrar para conhecê-lo. Não deixaram entrar, que triste. Mas no dia seguinte ele foi para casa lá com minha mãe. Eu lembro bem esse dia. E o Coni, a vida, nós não sabemos os motivos, mas nós nos encontramos, nos barramos, estamos juntos há tempo já. Eu lhe conheci antes de você me conhecer. Eu lhe conheci exatamente quando você esteve aqui, estava ajudando a federação num carnaval, num seminário com o Divaldo Franco. Isso foi em 2000, não. Lá atrás. Lá 93, né? Isso. E você, sem saber, eu não revelei para ninguém, só nós três estamos conversando aqui, ninguém vai saber. Você me deu uma bronca, porque eu levei um livro de outro autor para ele assinar. Falei, não é assim, aí você me orientou, tem que levar para comprar o livro dele. Falei, tá bom, vamos pegar o livro do Divaldo. Mas, enfim, depois trabalhamos juntos em Juína, um trabalho tão bacana lá em Juína que fizemos, que estão os mesários voluntários, né? Mas, enfim, e trabalhamos na execução penal, você foi nosso presidente aqui na reestruturação do Conselho da Comunidade, e depois sucedido pela valente, trabalhadora Silvia, que está conosco, trabalhando conosco, uma heroína, na verdade, essa moça, verdade, né? Mas, enfim, esse aqui é o segundo encontro. O primeiro encontro, inclusive, semelhante a esse, foi feito pela Silvia, pelo Afro Stefanini e pelo Dr. Orlando Perry. Essa aqui é uma continuação do primeiro encontro. Sim, perfeito. E quando o Nestor estava falando, eu comecei a divagar em inúmeras situações do porquê nós estamos aqui nesse momento. É que realmente está certo, nós somos criados. Meu pai tinha 2 paixões na profissão e no estudo. É o direito, ele é advogado, e a política. Ele desenvolveu exatamente isso. O Nestor é produto disso, eu também. E eu gosto dos dois. Mas na minha área eu não posso envolver com política partidária. Eu faço política institucional e entendo que dar os nós, construir pontes, você conquista muito, é muito importante
buscar apaziguar, alinhar as arestas, né? Arredondar. E nesse trabalho que nós fazemos é exatamente nesse sentido. Quando você falou da PAC, eu já fui várias vezes lá, umas 3 ou 4 vezes, conheci Itaúna, fui 2 vezes em Itaúna. E aqui em Mato Grosso nós temos uma capitã, uma general nesse trabalho, buscando construir a PAC em Mato Grosso. Que, por sinal, eu convidei para estar na live, mas ela falou, eu estou no centro espírita, eu não posso ir agora, vai estar mais tarde. Que é a doutora Josane, depoimando do trabalho, promotora de justiça. E a doutora Josane me lembrou agora há pouco, falando com ela, a APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Mas, em verdade, a sigla é Amando ao próximo, amarás a Cristo. Amarás a Cristo, isso. Exatamente. E para quem está ouvindo essa live, não vai acreditar em nós. De jeito nenhum. Eu não acreditei quando eu li, eu vi no Fantástico, primeira vez falando sobre essa APAC, que os presos, a nossa linguagem equivocada, tem a chave da cadeia. Lá não chama preso, é recuperando. O sistema dele é recuperando. Por sinal, eu busquei essa mesma fala. Nas minhas decisões, eu evito ao máximo, não falo ressocializando, recuperando a semelhança que eles usam. E, nesse sentido, eles possuem a chave da cadeia. É uma cadeia. Tem mais de 18 mil saídas, sem escolta, nenhuma fuga, em mais de 8 anos. Exatamente. Agora, quem respondeu bem isso aí é aquela pessoa que fugiu de todas as penitenciárias lá de Minas, e ao ser caminhado para lá, mostrou que do amor ninguém foge. Lá tem um acolhimento realmente. Né? E é importante conhecer, principalmente Itaúna, lá tem mais de 50 unidades nesse sentido. Nós queremos e vamos trazer aqui a unidade em Cuiabá. Estamos buscando essa parceria com o pessoal que já tentou isso no passado, unificar essas duas forças para colocar aqui uma PAC. Acho muito importante. Mas essa questão, Nestor, sobre o recuperando, sobre a pessoa que se encontra segregada, né? As pessoas privadas de liberdade, é muito delicada realmente, muito delicada. É muito importante o Estado se fazer presente mais na parte social, é o Estado social, não o Estado penal. Eu faço, aqui em Cuiabá, nós fazemos audiência de custódia, todos os juízes criminais, eu sou um deles, revezamos fazendo as audiências de custódia. Eu faço uma vez por mês. No próximo dia 10 será a minha vez de novo. E explica para quem não entende o que é audiência de custódia. É isso que eu vou falar sobre exatamente isso. Antes, até 2015, quando se cometia um flagrante na rua, a pessoa era presa em flagrante delito, chegava a comunicação para o juiz para poder decidir olhando o papel. E, eventualmente, sem conhecer o fato, olhava por cima, somente olhando aquelas folhas, decidia olhando o documento só. Não olhava a pessoa, não buscava saber a história daquela pessoa, não buscava sentir a pessoa. E fazia uma decisão, às vezes até procrastinando o enfrentamento do problema. Muitos drogaditos, pessoas que precisavam de acolhimento em uma entidade que desse abraçamento, muitas pessoas que era o primeiro furto da vida, ou então mesmo 1, 2, 3, 4 furtos, mesmo assim, mas de pequeno monte, para alimentar o seu vício, que o problema dele era o vício das drogas, caiu na prisão, inchava-se. E ao inchar, não é só que ele vai sofrer, não é por isso não. Vamos ser egoístas, vamos pensar em nós mesmos. Essa pessoa que ia para a penitenciária, no primeiro dia, mal teria lugar para entrar. Ia morcegar. Sabe o que é morcegar? É ficar preso através de uma corda na grade, porque não tem espaço para cair no chão para dormir. Não tinha espaço no chão para dormir. Ia morcegar, ia viver como se fosse enrolado para poder ter um espaço mais ou menos que caiba, que vai ser em pé. E, para ele ter um certo conforto, ele teria que fazer contatos. Com quem? Com o chefe
do cubículo, da cela. Quem que ele é chefe? Alguém organizado, alguém vinculado a uma organização do crime. Daqui a pouco, alguns dias, uma semana, 2 semanas, um mês, ele ia sair de lá, porque não tinha que ficar preso. Não era caso de prisão. Ao sair de lá, ele ia para a rua pagar o compromisso feito com o chefe do crime. E aí gerava a relação de violência na nossa cidade. Agora, com a lista de custódia, como se faz? Em 24 horas, a pessoa presa em flagrante se apresenta para um juiz de direito, mas antes de chegar na mão do juiz, a presença dele, ele passa por um médico, verificar a situação de violência, que, lamentavelmente, não é impossível de acontecer na prisão. Também observar também a questão a história social dessa pessoa, a história médica dessa pessoa, através de um exame psicossocial, através do exame médico. E essas informações são levadas ao juiz, ao promotor, antes da audiência, porque nós temos uma visão do que é o problema, para dentro do quadro do caso em si, dar a melhor saída possível. Realmente, a prisão no Brasil não é a regra, é exceção. No Brasil, de acordo com a nossa Constituição Federal e com nossas leis, a regra é a liberdade. Então, senhores e senhoras, diante disso, é analisada a necessidade ou não da prisão e a possibilidade de dar medidas alternativas a ela, para evitar o início do ciclo do crime. E isso nós não temos tempo para explicar isso aí, todos os dias, para fazer contrariedade às equivocadas informações que a autoridade policial prende, a justiça solta. Que para se prender, tem que ter as previsões da necessidade da prisão. O amparo da ordem pública, a necessidade de salvaguardar a instrução processual, a garantia de não fuga futura, né, a aplicação da lei penal. Mas sem essas características comprovadas, não se prende. Mas, enfim, eu delonguei um pouco mais para mostrar o seguinte, que a entrada na cadeia de uma pessoa é um trauma, não só para ela, mas nós todos vamos responder muito por esse trauma, porque, eventualmente, ela pode ser cooptada pelo mundo do crime e servir como soldado futuro de novo ciclo da violência. Nós temos que desarticular essa possibilidade. Lógico, cada caso é um caso. Se for para prender, vai prender mesmo. Mas cada caso é analisado com suas particularidades, com sua visão aberta. Não se pode ter uma regra de maneira absoluta. Existe espaço, Nestor? Existe espaço? Existe. E eu havia pensado, eu ia colocar de uma maneira diferente. Mas eu vou colocar exatamente o que aconteceu, que é fato. Nós estamos interessados nos fatos. E por que eu tive a ideia de chamar o Geraldo? Simples. Veja bem. 2016. Eu e o Geraldo, eu presidente do CONCEP. E o Geraldo, o juiz, execução penal. Nós estivemos na penitenciária central do Estado. E entramos na ala dos presos. Somente eu e o Geraldo. Não entrou nenhuma segurança, nada. Primeira coisa que eu vi, presos sentados, os presos em pé, levanta. Doutor Geraldo está aí. Primeira coisa que eu senti, o respeito deles para com Geraldo. Geraldo parou e eu parei do lado direito dele, vamos dizer assim, 10, 15 centímetros, um pouquinho atrás. Um preso conversando com Geraldo e outro nas costas dele com o dedo batendo. Doutor. Ele falou para o preso que estava na sua frente. Você me dá licença só um minutinho? Virou-se para trás e disse: pois não, em que eu posso lhe ser útil? Então, esse é o espaço. Esse é o espaço socrático. Como assim espaço socrático? Quando Criton entrou na prisão,
para libertar Sócrates, e ele disse, tirou o capuz, estava com medo terrível. Olhou para ele, abriu os braços e disse, mestre, mestre, venho trazer-te a liberdade. Sócrates deu um sorriso amarelo e disse, a liberdade? Tu achas que eu estou preso? Críton respondeu, não somente acho, como estou vendo que estás. E obteve a seguinte resposta, meu filho, se tu pensas assim, és um mau filósofo. Eu sou um homem livre porque sei pensar. Preso estão todos os homens, que andando onde quer que queiram, carregam as suas escaras e as suas mazelas morais. Então esse espaço nós temos, nós vivenciamos. E estamos aqui para, através das nossas ações, do nosso trabalho, dizer que ele é largo, o espaço é largo. Agora, é claro que falta vontade política. Sim, porque nesse processo educativo, o Geraldo colocou muito bem, né? Falta uma participação mais efetiva do Estado em querer implementar uma política de valorização da vida humana. Há espaço, sim. A gente aprende assim que, na prática, né, nas ações de promoção e assistência social, que muitas pessoas dizem na caridade material, quando vamos atender a alguém, a uma família, ou servir uma sopa, as instituições religiosas fazem isso, e quando vão fazer as orações ou fazer o estudo de alguma área do evangelho, ou seja lá de qual religião, mas as pessoas chegam ali com tanta fome, com tanta necessidade, e nós aprendemos então, primeiro vamos alimentar o estômago, a barriga cheia, porque saco vazio não para em pé. Aí depois a gente coloca o conteúdo moral, religioso, que a gente pensa que seja interessante. Estou fazendo essa introdução para perguntar o seguinte, hoje, é possível falar em reeducação se nós não temos estrutura física para isso? Existe ambiente físico, estrutural, para falar em reeducação? Porque o que nós escutamos dizer, e as estatísticas nos mostram, é que de cada 10 pessoas que são reeducandos, 8 retornam para a sociedade e são reincidentes nos crimes. Que a unidade prisional penitenciária hoje funciona como educação para o crime, como se é chamado pejorativamente de universidade do crime. Porque o ambiente que se encontra lá dentro não dá para viver, dorme em pé, um sobre o outro. Nesse ambiente é possível falar em reeducação? O que seria necessário, então, que nós fizéssemos para que mudássemos essa realidade? É a pergunta que eu lanço para vocês. Eu vou começar, tá, Cuni? Perfeito. Veja bem, interessante, Nestor. Há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, nós tínhamos aqui em Mato Grosso cerca de 12.500 pessoas segregadas, entre homens e mulheres. 12.500. Naquela época você estava na secretaria, né? O governo ainda do Silval, o Luiz Antônio Poças era o secretário e você era o secretário de Justiça, né? Essa parte de Justiça, adjunto de Justiça. Naquela época tinha 12.500 pessoas presas para 6.000 e pouquinhas vagas, só. Tinha uns 5.000 de déficit. Realmente era um sobre o outro. Nós estamos em um processo de transformação, que aconteceu exatamente em 2019, quando o Grupo de Monitoramento e Fiscalização Sistema Carcerário, o GMF, que o desembargador Orlando Perry é o supervisor, ele visitou todas as unidades penitenciárias de Mato Grosso e trouxe uma radiografia e encaminhou essa radiografia para o Ministério Público. E o Ministério Público propôs ao Estado a criação de outras vagas. Não é confortável para mim, eu gostaria de falar que nós diminuímos o número de recuperandos segregados pela falta de crime, mas não construção de presídios, mas pelo menos tínhamos que dar condições dignas para as pessoas que já estão lá, para poder não ficar um sobre o outro, né? E poder fazer, vou falar daqui a pouquinho sobre isso, a classificação entre eles. Hoje, nós estamos chegando ao mês de fevereiro de 2022, no dia de hoje, exatamente, no número de hoje,
Deixa eu ver aqui. Eu marquei. Só um minutinho aqui. Nós temos no Mato Grosso, 5 anos atrás, tinha 12.500. Hoje nós temos 10.949 pessoas segregadas. Diminuímos quase 2.000 pessoas. E, além disso, nós aumentamos o número de vagas já. Temos hoje, em vagas, o déficit apenas de 2.355 pessoas. De 12 para 2? Diminuiu o déficit, que era de 5.000 para 2.300. Espera-se chegar em fevereiro do ano que vem com déficit de 1.000 vagas. Porque vai ser a PSE aqui, vai existir um novo presídio, na verdade, aqui. Vai derrubar a parte antiga, que é totalmente pior que um curral, muito pior, porque não se trata animais daquela maneira. Mas, enfim, isso aí vai ser parte do passado. Já existe o raio pronto para ser inaugurado já, o raio 7. Enfim, vai diminuir, vai facilitar muito, quase 1 por 1, uma vaga por recuperando. Isso vai facilitar muito a separação entre eles, de acordo com o que for abordado na análise psicológica. Para favorecer a colocação de frentes de trabalho, com oficinas, com fábricas, que, aliás, já temos procurado. Também educação, enfim, dar condições. Eu estou falando principalmente olhando para a PCE. Transformar na PCE o que já é hoje um CRC. CRC é o Carumbé, PCE é o Pascoal Ramos. Tá? O CRC hoje, quem entra lá, você pensa que está numa fábrica, você pensa que está numa outra situação. Semana passada nós tivemos a oportunidade de levar, quem levou lá foi a doutora Josane. E eu aproveitei a visita do vice-governador Pivetta, levei-o para conhecer todas as frentes. Quando nós chegamos lá com o Winkler, em 2013, tinha 4 frentes de trabalho. Hoje tem 26 frentes de trabalho naquela unidade penitenciária. 80% das pessoas que estão lá presas, das 700 pessoas que estão lá dentro, trabalham ou estudam. E é muito importante trabalhar porque mexe a cabeça, deixa arejada. E não é trabalhar costurando bola apenas, ou fazendo um crochôzinho, não. É trabalhar em algo profissionalizante para utilizar no futuro, quando estiver na rua. Mas para finalizar apenas, acho importante, todas as informações que ouvirem de percentuais de reincidência são de ouvir dizer. Vamos, por exemplo, um estudioso aqui, vê que o juiz Geraldo Fidelis, da execução penal de Cuiabá, falou que 70% das pessoas presas vão para a rua e retornam para o crime depois. Aí vamos pegar essa fala, vamos pegar como verdadeira, cientificamente, e não existe nada disso. Já fui atrás em todo lugar, é de ouvir dizer. É uma verdade construída em ouvir dizer. Nós precisamos, aliás, agora puxando a sardinha para o meu lado um pouquinho, eu estou começando, sou candidato a uma vaga de mestrado para fazer essa pesquisa aqui em Cuiabá, em Varza Grande, para começar no Brasil, porque cansamos de ouvir dizer. O que eu encontro, na verdade, eu não tenho esse número. Não tem cientificamente não existe. Então nós não podemos falar sobre isso. Nós temos que ter esse número para apurar, para poder diagnosticar o problema. É igual médico. Quando você está com um problema de saúde, você faz uma bateria de exames para apurar, para saber o que acontece. E assim nós vamos fazer toda essa análise para saber onde está o equívoco. Né? É isso aí. Coni, eu quero passar a bola para você. Coni, eu quero passar a bola para você para abordar conosco aqui um aspecto psicológico do que nós estamos falando. Mas antes disso, não tem como deixar de falar o seguinte. Chama a minha atenção, realmente, e vem ao encontro do que eu vi aqui, acho que a Eliane Montanha e o nosso amigo Neio Núcio também colocaram. Nós, em Mato Grosso, temos um Mato Grosso muito pujante, muito rico, o Mato Grosso que está na propulsão da economia do Brasil, que é o Mato Grosso do agro, do sucesso, mas nós temos um Mato Grosso de muita miséria. E eu tenho rodado muitos municípios, e a miséria é muito grande, de todos os níveis, miséria intelectual, miséria moral, prostituição de crianças. Tem amigo meu, coronel, que já tirou criança da Avenida São Luís, em Cáceres,
de 12 anos, magrinha, só tem barriga e osso, e levou para casa, chega na casa dela, a mãe fica revoltada. Como é que você trouxe ela de volta para casa? Como é que eu vou comer se ela não traz dinheiro? Então a miséria é muito grande, e a impressão que nos dá é que o Estado, não estou dizendo o Estado de Mato Grosso, o Estado como um todo, União, Estados, municípios, não sabem onde estão essa miséria, essas pessoas. Ou não estão conseguindo alcançar meios de fazer com que essas pessoas não entrem em situação de vulnerabilidade e entrem para o crime. Essa é uma impressão que tem. Mas o que me chama a atenção, quando estamos falando aqui de reeducandos. E como meu irmão colocou, quando eu trabalhei na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos na época, éramos responsáveis ali pelas políticas de defesa do consumidor, com minha amiga Gisela Simona, que é um monstro de trabalhadora, um respeito que ela tem fora de Mato Grosso, que é incrível, muito estudiosa, muito trabalhadora e efetiva. Nós trabalhávamos também com as políticas sobre drogas, com a Lenice, que hoje a Lenice está ali na Secretaria de Justiça, liderando esse trabalho, com toda a equipe que nós trabalhamos na época. E também nós tínhamos ali o sistema socioeducativo. O meu superintendente, quem era da minha equipe naquela época, era o Jean, que hoje é secretário adjunto de Administração Penitenciária, meu amigo de longa data. E nós sofremos muito, porque criamos naquela época, com os conselhos municipais, estadual, o plano decenal da socioeducação, para que os adolescentes em conflito com a lei, que não são adolescentes presos, que não são menores infratores, são adolescentes que vêm de uma realidade familiar, que vieram a delinquir de uma forma ou de outra, e hoje se encontram nessa situação. Os adolescentes vivem em situação precária demais no sistema socioeducativo, e não há investimento para a educação, para a socioeducação. Não há uma cultura nem mesmo para que as pessoas que estão ali lidando com eles percebam que ali tem um ser humano em uma situação dificultosa e possam se empenhar para trazer a educação. Porque se nós não recuperamos o adolescente, quanto mais difícil é recuperar o adulto. Então, o adolescente que não for cuidado, porque o que acontece, Coni? Quando uma mãe e um pai abandonam teu filho, o conselho tutelar pega aquele menor e dá para alguém educar, para alguém criar. Então, quando nós temos um adolescente nessa situação, não é um preso que está ali, é um adolescente em sistema socioeducativo para que o Estado tente, de algumas formas possíveis, com técnicas viáveis, trazer ele para um outro caminho, para a recuperação, para a reeducação, para não se tornar depois um reeducando no sistema prisional. Então, infelizmente, assim, me parece que nós não conseguimos perceber essa realidade ainda no Brasil como um todo, e falo aqui propriamente de Mato Grosso, que os investimentos deveriam ser muito maiores no sistema socioeducativo para a socioeducação e não para a sociopunição, porque depois esse adolescente vai virar um adulto e vai sair. O reeducando que está hoje preso no sistema prisional privado de liberdade, ele vai sair uma hora. Se nós não educarmos, não cuidarmos dele enquanto está lá, vai sair muito pior, com certeza. Então, assim, é uma questão de inteligência. Falamos tanto em violência e insegurança, mas por que não vamos na raiz e cuidamos disso? Então, assim, nesse Mato Grosso de tanta riqueza, que está criando um autódromo de 150 milhões de reais. Nós merecemos autódromo, velódromo, kartódromo, todos esses ódromos, nós merecemos ter isso. Porque as pessoas que têm kart, que têm carro de corrida, querem se divertir e nós assistir. Tudo bem, mas que faça isso com dinheiro de parceria com as empresas e não gastar dinheiro da educação, da socioeducação, da saúde. Vai, aqui a minha crítica registrada e vou falar sempre sobre isso. Mas, Coninha, o que eu quero saber de você é o seguinte, os adolescentes que estão ali recolhidos, ou os adultos, como é que fica na cabeça de uma pessoa ficar excluída da sociedade, da família, do trabalho, da escola? Você falou agora há pouco da situação de Sócrates, de Platão. Como é que funciona para uma pessoa, você que é psicólogo, ficar privado de liberdade? O que ele começa a maquinar lá dentro na sua mente? Como é que funciona isso? Até o povo diz assim, ó, cabeça vazia, oficina de Satanás. Mas, é claro, os maus tratos, porque eles estão presos, mas são maltratados. Eles estão presos e são excluídos. Eles estão presos e não são considerados. Então, é claro, veja bem, a sociedade de hoje, do primeiro ano da terceira década
do século XXI, psicólogos, sociólogos, educadores estão dizendo muito bem que a sociedade entra numa fase de esquizofrenia. Duas palavras para explicar o que é esquizofrenia de uma maneira muito simples. Duas palavras: mente dividida. Ora, se uma pessoa não é amada, se uma pessoa não é bem tratada, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, gratidão, olha, você é um... Então, a pessoa vai perdendo essas conexões humanas. A pessoa vai se desumanizando. E o jovem, mais ainda, porque ele está num período justamente de formação. Ora, se ele não é valorizado, nós três aqui na live, nós gostamos de ser valorizados? Sim, perfeitamente. Eu sou gente, eu sou uma pessoa virtuosa, como você, como o Geraldo, como todos que estão na live, como todas as pessoas. Nós somos virtuosos e temos fragilidades. Nós somos qualidades e temos fragilidades. Quando uma pessoa é bem tratada, 2015, eu tive a oportunidade de falar com um jovem no socioeducativo. Porque eu soube de uma rebelião, bateram nos monitores, mas um ficou de fora. E eu tive a oportunidade de conversar com o líder. O jovem, que é líder. Posso te perguntar por que o monitor ficou de fora? Pode. Eu não deixei bater nele. Ah, então ele não bate em você. Bate. Pô, então não estou entendendo. Sim, ele me bate porque eu mereço. Mas quando eu estou com febre, ele me dá remédio. Quando eu estou com frio, ele me cobre. Então, é isso. A pessoa está sendo valorizada. Veja, ele apanha como se fosse um pai batendo no filho. Não estou advogando bater, de jeito nenhum. Porque o exemplo que se dá é o único caminho educativo. É o único. Somente através do exemplo nós conseguiremos educar pessoas. Qual é o melhor remédio que existe para a humanidade? Em todos os sentidos. O amor. Mas será que nós amamos? Será que nós amamos? Porque o amor é um sentimento, é uma virtude muito bem elaborada. Eu gosto muito de você, não é a mesma coisa eu te amo. Esse amor ágape, esse amor incondicional. Quando nós tratamos bem um jovem e o repreendemos e falamos e dizemos, ora, mas o aconchegamos, você errou, mas eu sei que você pode fazer melhor. Vejamos, a pessoa se sente valorizada. Você disse, repreendeu, mas disse que acredita na recuperação. Quando isso acontece, psicologicamente a pessoa se põe. Ela se sente, eu estou aqui, a pessoa está me vendo, eu vejo você, eu sou com você. Eu não escondo os teus erros, mas não deixo de valorizar as tuas virtudes. Isso qualquer jovem. Ora, um jovem, um menino, vamos olhar, um menino de 6 anos, fez uma faquinha lá na Bahia, fez uma faca. E as tias, me dá a faca. Não, me dá a faca. Ligou para o idealizador, Divaldo Pereira Franco. Ele estava, deixa que eu vou pedir. Foi lá, me dá a faca. Aí a ele deu. Por que você fez a faca? Para enfiar na barriga de uma pessoa. Ah, muito bem. E por que você quer enfiar a faca na barriga da pessoa? Para sentir o sangue quentinho correr na minha mão. Menino de 6 anos. Ele foi educado. Aos 21 anos, o Divaldo falou para ele, meu filho, agora você vai embora. Você tem uma formação profissional, não tem nenhum vício, eu só tenho um pedido para fazer. Se você tiver vontade de enfiar a faca na barriga de alguém, vem aqui e enfia na minha. Senão você derruba a instituição, meu filho. Ele foi embora. Nunca mais se viram. 10 anos depois,
Divaldo Pereira Franco é chamado para receber um título de cidadão de um município na Bahia. Ele foi instalada a Câmara, aquela coisa toda e tal. Ele fez a palestra, recebeu a chave, todo aquele processo simbólico. Recebeu o certificado, muito bem. Mas nós queremos lhe dar um presente. Nós temos aqui um artista que faz o retrato da pessoa com pedras. E nós vamos chamá-lo fulano. Quando entrou aquela pessoa com barba e tal, Divaldo falou, ué, mas pensou, eu conheço esse menino. Quando eles se abraçaram, Divaldo perguntou a ele, tudo bem com você, meu filho? Tudo. Você teve vontade de enfiar a faca na barriga das pessoas? Em algumas tive. E enfiou? Não. Por quê? Porque eu jamais poderia feri-lo. Veja, que coisa interessante. Aquele jovem, homem, adulto, teve vontade de enfiar a faca na barriga de alguém, mas não fez, porque jamais poderia ferir a quem ele tanto ama, ao Divaldo Pereira Franco. Veja que coisa impressionante é o poder do amor. Quando se ama, e pode ser um amor que não seja o ágape, mas filo. Filo é um amor maduro. Eu amo a minha esposa. Por que você ama a sua esposa? Porque ela me ama. É um amor ainda de troca, mas é um amor maduro. Então, quando nós valorizamos a pessoa, dificilmente ela vai cometer um equívoco. Por quê? Porque ela não vai ferir alguém que a valorizou sempre, que a distinguiu em todas as situações, que disse, você não é um problema, você é a solução do problema. Pense nisso, medite nisso, viva isso. Você é a solução do problema. Com essa educação positiva, nós conseguimos transformar corações, sempre dando o exemplo. Porque em 2016, eu entrei na sala de aula, a minha camisa no bolso tinha o emblema da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, do lado direito a SEDUC. Era um projeto que eu escrevi, uma cultura de paz através da integração família, escola e sociedade. Acho que o nosso amigo Ademar está conosco na live, ele fazia parte do projeto, o delegado Bruno Lima Barcelos, uma beleza, ok. E aí eu estava falando com um grupo e disse, só o exemplo funciona. Só o exemplo? Só. Quer ver? Quero. Então vamos entrar aqui na sala. Essa sala aqui, os meninos estavam com 8, 9 anos. Quando nós entramos, atenção! Todo mundo, meu Deus do céu! Esse homem que parece policial falou, atenção! E eu falei alto. Eu tenho um recado muito importante para cada um de vocês. Primeira questão, sempre falam baixo, falem baixo. Mas foi uma risada geral. Aí eu falei pro menino, ué, por que tá todo mundo rindo? Ele falou, simples. Simples. Você está ensinando a gente a falar baixo, gritando? Não funciona. Não funciona. Essa educação piora a situação. Somente o exemplo arrasta. Somente o exemplo convence. Quando no consultório eu vejo a pessoa muito agitada, eu começo a falar muito baixo, muito tranquilo. Ela para. Sabe por quê? A princípio eu falo alguma coisa rápida, mas depois eu falo baixo. Eu entrei no mundo dela e trouxe ela para o meu mundo. A primeira vez que uma psicóloga, quando eu me formei, em 2014, psicólogo, ela disse, hoje você vai atender um autista. Não, mas eu preciso ver você atender. Não, hoje você vai atender um autista. Aí eu pedi a Jesus Cristo e todos os santos que me ajudassem. E ele era um autista clássico. Ele me olhou rapidamente, baixou a cabeça e começou a fazer o movimento estereotipado. Me olhou rapidamente e eu comecei a fazer o movimento igual a ele. Ele parou e me olhou.
Coisa que não acontece, ele encarar. Mas ele me encarou por quê? Esse aí é dos meus. Ele tem o que eu tenho. Quando nós entramos com esse processo de empatia, de compassividade, da compaixão, empatia não é se colocar no lugar do outro, e a compaixão é se colocar na dor do outro. Então, eu vejo você, eu sou contigo, nós somos com os outros, isso faz uma mudança muito grande em todos nós. Vejamos que é tão interessante, Geraldo disse o seguinte, a primeira live foi Silvia, Afro e o desembargador Orlando Perry. Ok? Certo. Nós fizemos uma proposta, eu e o Afro, para o sistema prisional, onde não entra a religião. Não entra a religião? Nada contra. Não, nada contra. Está tudo certo, e a religião tem feito, tem ajudado. Mas não, nós entramos com a sacralidade, com o sagrado. Não é a religião o fundante da vida, é o sagrado fundante da vida. Porque o sagrado está em todas as religiões, mas o sagrado, imaginemos os silvícolas, há 600 anos atrás, que viam a sacralidade na natureza, o Deus Sol, o Deus Fogo, viam a sacralidade. Com todo respeito, com toda a dignidade, as religiões são nobres, mas são invenções humanas. Há um quê de ideologia? A pessoa que é católica, você é católico, quem vai para o céu? Os católicos. Maravilha. Quem está com a verdade? Os católicos. Se são evangélicos, quem vai para o céu? Os evangélicos. Quem está com a verdade? Os evangélicos. Eles são coerentes. Ok, isso é coerência, está tudo certo. Mas vejamos que há um quê de ideologia. No sagrado, há sacralidade na natureza. Então, a questão é muito mais simples. O Yeshua bin Yosef, ou em português, Jesus, filho de José, disse que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então são três: Deus, o próximo e nós. Quem é o primeiro? Aí eu pergunto, todo mundo fala Deus. Então ninguém conhece Jesus Cristo. Como é que nós não conhecemos? Porque ele falou, mas eu amo a quem vejo. Ele está se referindo a Deus. Eu amo a quem vejo. Como é que vocês podem amar a quem vocês não veem se vocês não amam quem está do lado? Então isso é de uma coerência muito grande. Isso é sagrado, não é religioso. Isso é sagrado. Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo se eu não amo o meu próximo? Mas, Coni, teu próximo é pedófilo. Isso é rótulo. A pessoa é sagrada. Não estou falando do rótulo. Como é que eu atendo o pedófilo? Não, eu atendo a pessoa. Eu não atendo o rótulo da pessoa. Eu atendo a pessoa. Esse espaço existe. E ele é o espaço do sagrado. Não é o espaço da religião. Afinal de contas, eu perguntaria a você, perguntaria ao Geraldo, perguntaria a todas as pessoas que pudessem escrever na live, quais são as 3 instituições base da sociedade? Eu vou responder. Posso? Ok. Os lares, as escolas e as igrejas. Mas eu acabei de dizer há pouco que a sociedade está entrando num ritmo de esquizofrenia. Mas as narrativas, a polarização política, os fake news, Peraí, mas então os lares, as escolas e as igrejas não estão funcionando? Porque esses são os 3 pilares básicos da sociedade. E a sociedade está numa vibe esquizofrênica? Então os pilares não estão dando sustentação. Falta o sagrado. Falta essa questão do autoconhecimento. Quem sou eu? Eu sou uma energia pensante, sensitiva, sensibilidade, emoção, sentimento, volitiva, que é vontade, eterna, com qualidades. Vou repetir. Eu sou uma energia de acordo com a física quântica. E com a psicologia positiva, humanista, transpessoal, eu sou uma energia pensante, sensitiva, volitiva, eterna, com qualidades. Quais são as minhas qualidades? Todas que são no Criador.
Quando eu falei isso na pós-graduação, a menina tocou na outra assim, 3 cadeiras depois. Tocou e disse, ele se acha. Eu escutei e disse, não é achar não. É ter certeza mesmo. Acontece que as qualidades em Deus, as virtudes em Deus são infinitas. E as minhas sementes. Desenvolvê-las dependerá dos meus esforços e dos meus sacrifícios, com a definição de sacro ofício, do trabalho sagrado. Então, evangelizar, estômago vazio, você falou, saco vazio, não para em pé. Eu preciso primeiro falar de nós, não de Jesus ou de Deus, que ainda está longe para eles. Talvez esteja um pouco mais próximo para mim, mas eu preciso compreender que eles não vão entender esse processo se eles não se conhecerem. Se eles não... Porque qual é o papel simbólico? Qual é o símbolo disso? Estava conversando com mães, em 2014, com mães dos chamados excepcionais, Pestalozzi. Mas eu estava de terno e gravata. Eu perguntava, ninguém respondia. Eu perguntava, ninguém respondia. Daqui a pouco eu fiquei inquieto, tirei o paletó, tirei a gravata, arregacei a manga e falei pro povo, eu sei que agora vocês vão responder. Sabe por quê? Porque eu sou gente. Falou um currículo aí que eu tenho mestrado, que não sei o quê, que tá... Não, mas a melhor parte do currículo não falaram. É que eu sou gente, eu sou casado, tenho filhos, tenho netos. Olha que maravilha. Pronto, todo mundo respondeu. Agora todo mundo interagiu. Porque se nós nos colocamos numa posição de muito acima das pessoas, eles se perdem. Às vezes, numa situação simbólica, não fomos nós que nos colocamos. Geraldo entrou na penitenciária como o juiz, terno e gravata. Só que tem um detalhe. O símbolo do Geraldo é a dignidade da vida. Eu não estou dizendo porque ele está aqui na live. Nós somos honestos. Por isso que estamos aqui. Por isso que estamos falando disso. Nós estamos empenhando o melhor que existe em nós, a credibilidade do nosso trabalho. Então é isso. O que está pespegado no Geraldo é justamente a dignidade da vida, a valorização do ser humano, e os apenados sabem disso. Ninguém ouviu falar, não. Eles sabem. Tanto é que eu disse, a primeira coisa que me surpreendeu, estão os presos. Levanta. Doutor Geraldo está aí, doutor Geraldo está aí. E aí eu percebi esse sentimento de respeito, mas não era só por causa do título de juiz, mas da pessoa Geraldo, da pessoa humana, daquele que busca humanizar a justiça. Afinal de contas, Jurandir, se não me engano, desembargador e presidente do tribunal, àquela época, escreveu um artigo intitulado Juiz Democrático. E era a vida do Geraldo. Eu utilizei isso nas minhas aulas de psicologia jurídica, com os meus alunos na Unirondon, dei o texto do Jurandir e disse para eles, este aqui é uma pessoa. É juiz, mas antes de tudo é pessoa. Tenho certeza que se o Geraldo estivesse aqui, ele diria, eu jamais, em nome de qualquer magistratura, eu macularia a formação que o meu pai e que a minha mãe me deram. Porque eu conheci seu pai, porque eu conheci sua mãe, porque eu conheci as suas tias, uma freira, conversei com elas lá. Então, eu estou dizendo uma coisa que eu vivenciei. Lembra disso? Falei sobre Francisco de Assis. Então, é muito... Nós estamos falando com credibilidade de quem está com a mão na massa. Não, teoria é muito bonito, mas a mão na massa é que dá credibilidade. Eu estou recebendo um monte de comentário aqui. Agora a minha amiga Bárbara, lá de Quatro Marcos, que a live é maravilhosa, está agradecendo a todos. Muitas pessoas aqui cumprimentando, falando. Muita gente passou aqui, eu estou contando aqui, umas 200 pessoas já estiveram aqui conosco. Oscila entre 34 e 29, agora 28 pessoas. E nós estamos com o tempo já esgotado. Precisamos encerrar.
Então, eu vou pedir que nós deixemos as nossas considerações finais, começando aí pelo juiz democrático. É isso, Que bacana. pena, tá gostando da conversa. Não tem como aumentar mais um pouquinho, não, de repente? É o seguinte, Vamos fazer a live 2 depois. A live 2. mas essa colocação apenas aumenta a responsabilidade. E também afirma que eu falei brincando de falar a verdade com o Jorge Tadeu, com o Josane, falei, gente, nós estamos nessa área aí, nós temos dívida para pagar, hein? O que nós fizemos lá atrás para poder estar aqui nesse trabalho, né? Tem um vínculo muito grande com essa área. E é o seguinte, quem não tem um familiar ou um amigo que não esteve nessa situação já? Nós temos um primo que eu fui fazer um mutirão com ele lá em Cáceres. O nome dele é querido, o apelido dele é Cafezinho. Ele já não está mais nesse plano de vida, já está no andar superior. Ele era muito querido em Cáceres, brincalhão, todo mundo gostava dele. Eu levei ele no mutirão que eu fiz com meus alunos acadêmicos de direito em Cáceres. Quando nós entramos na penitenciária, na cadeia de Cáceres, aí uma pessoa lá no fundo gritou, Cafezinho, sorta nós aqui! Tão querido que é. O café era um barato, mas enfim. Mas esse contato respeitoso, olhando olho no olho das pessoas, e dia desse eu estive com um pessoal mais denso, o ambiente lá onde eu estava. E alguém dessas pessoas do ambiente mais denso falou para mim que o senhor falou, talvez, na outra vez que você veio aqui, fez tal promessa. Eu falei, ó, menos. Eu não prometo nada, mesmo porque eu não sou do Poder Executivo. Eu não posso fazer nada aqui. Eu sou cobrador com vocês. Eu cobro, né? E nós estamos tentando organizar isso aos poucos, né? Nesse mar aqui, nós temos tanta coisa para falar, Nestor. Tanta coisa que vão te deixar de lado. Por exemplo, você tem que falar, 70% dos nossos presos no Brasil, 70% são de tráfico e de crime contra o patrimônio. Isso quer dizer, e os dois crimes são muito vinculados. O pequeno crime de patrimônio é para alimentar o tráfico, o consumo da droga. E isso aí é muito claro, se as pessoas precisam de tratamento e não cadeia. Tem que separar o joio do trigo, realmente. E só finalizo já, pedindo uma ajuda aos estudiosos. Meu pai, em 2015, estava com ele em São Paulo, fomos no Centro Espírita em São Paulo, e desde pequeno nós íamos nesse centro, ele até deslocado para nossa casa, antes de nós nascer, inclusive. E você vê que eu sou jovem, né? Pois é. Eu lembro, eu participei da palestra lá, a palestra falou sobre a morte de Maria. Vocês já leram sobre isso? Já. O momento da morte da Maria, como se deu? Sim. Que ela continha aquela... Exato, mas ela, em espírito, ela foi fazer uma... no momento da desencarnação dela, ela visitou uma prisão, esqueleto. Isso. Ela visitou... Não, esquilino. Exato, esquilino. Para poder conversar com as pessoas que iam ser levadas ao Coliseu. Ao Coliseu. Exato. E após essa visita nesse espaço, com as pessoas encarceradas, é que ela seguiu o caminho e foi recebida ao som, uma música espiritualizada para ela, aos céus, né? Mas, enfim, esse trabalho com esses irmãos nossos, que são iguais a nós, mas que um dia erraram, é especial. E eu tenho isso aí, também como missão, sabe lá qual o motivo que me levou a isso? Então, trabalhando nesse trabalho, e que bom que encontro bons parceiros, bons companheiros, como vocês todos aqui, e Josane, e Jorge Tadeu, e tantas outras pessoas, o Zé Orlando Perry, e que podem nos ajudar, o Jean, que está ajudando muito, para minimizar as dores e buscar um mundo mais humano, mais harmônico. Esse é o objetivo. Obrigado pelo convite. Bacana. Coni, e você, Coni? Oi. Como o nosso tempo está esgotado, eu diria para todos nós, é o aconchego de todos nós inteiros.
que afugenta o medo e nos põe faceiros. Se ao amor se ama e ao amor se entrega, o amor nos chama e jamais nos nega. Mas quem não se conhece, ama só metade e nem vê que merece toda a felicidade. O amor é o sentido da existência humana. Se vocês não estão comigo, coração reclama. O amor é a graça da vida da gente. Se vocês me abraçam, o universo sente. Gratidão pela presença de todos, pela sua condução, Nestor, harmoniosa, pela participação do nosso querido irmão e amigo Geraldo Fidelis. É um prazer estar aqui e concordo contigo quando diz que nós precisamos da Live 2, porque há assuntos ainda a serem tratados. Muito obrigado. Olha, nós temos aqui muita gente ainda e vamos fazer o possível para salvar isso aqui e vou deixar disponível para que outras pessoas entrem em contato também. Temos muita coisa para falar, as ações exitosas que o Poder Judiciário vem realizando, os avanços que o Poder Executivo vem conseguindo, e é uma questão que envolve assuntos de saúde, de drogas, de educação, de promoção do ser humano, assistência social. Tem muita coisa para conversar. Já há algum tempo nós queríamos conversar, trazendo também a nossa amiga doutora Solange Montanha, que é uma pneumologista que salvou inúmeras vidas agora com a pandemia, inclusive lá em casa todo mundo que pegou e ela nos tratou. E falávamos há algum tempo atrás da oportunidade, talvez, de criar dentro do sistema penitenciário um trabalho similar ao que realizam as comunidades terapêuticas, porque ali já estão pessoas que são usuários ou dependentes químicos e que podem, de alguma forma, com a política correta, com a filosofia correta, irem se desintoxicando também e se libertando das drogas e se preparando para voltar para a sociedade de uma forma diferenciada. Enfim, são tantas coisas para conversar, mas acredito que nós cumprimos o nosso objetivo para hoje. Nós estamos aqui há quase 1h30 conversando e tem um filósofo que eu gosto muito, que ele diz assim: quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Enfim, na vida é preciso aprender que se ganha, se colhe o bem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. E cuida de cada um de nós. E cuida de cada um de nós. O momento de estar segregado, privado de liberdade, esse filósofo que eu falei é o Xande de Pilares. Mas o momento da privação de liberdade é útil para a sociedade e para o reeducando que tem condições de reeducar-se, de se atender-se, de se promover-se. E o nosso papel é trazer esse assunto, porque enquanto nós continuarmos pensando em vingança e apenas punição, enquanto nós continuarmos pensando, eu tenho que ser vacinado, preso não, como se fosse pessoa diferente, não fosse ser humano, enquanto nós continuarmos pensando que tem que matar, tem que judiar, nós não temos prisão perpétua, mas se nós pensarmos de forma diferente, nós estamos fabricando mais crime, mais violência. Vale a pena pensar no nosso papel hoje como promoventes, como exemplares do bem ou não. Não dá para servir dois senhores. Não dá para falar que serve o bem e está promovendo o ódio fora para essas pessoas que estão lá nessa situação. São seres humanos assim como nós. Então, ficamos aqui agradecendo a presença de todos, a participação de todos, e dizer que estamos aqui muito felizes por uma reunião familiar. Estou aqui com o irmão de sangue e o irmão de alma, e os amigos que entraram, e muitos bons comentários, muita gente participando. Não dá para acompanhar todo mundo comentando aqui, mas vamos passar depois o que foi possível. E já programando a nossa próxima live, nosso próximo encontro. Talvez até em outras plataformas, de uma outra forma mais participativa. Isso. Começamos agradecendo a Jesus, encerramos agradecendo a Jesus, a Deus, e que todos tenhamos uma ótima noite. Muita paz.